Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, meu aluno do terceiro ano, minha aluna do terceiro ano. Posso chamá-los de guerreiros, porque galera, vejam só, nesse ano que insiste em não acabar, estamos chegando aí, galera, ao volume 4, ao módulo 4 do PET, na última semana. Juntos nessa caminhada, a gente veio aí batalhando, nesse momento tão difícil, a gente caminhou junto e conseguimos vencermos uma etapa. E o tema que a gente vai trabalhar hoje, galera, do plano de ensino tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, os PETs, são as relações do Brasil entre nacional desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização, ou seja, vamos fechar basicamente o módulo 4 com o assunto já discutido em aulas anteriores. É um assunto muito legal, por quê? Porque como o Enem adora fazer, vestibulares seriados, como é o caso do PISME, como é o caso do PAS e outros que você possa, na verdade, vir a prestar, você trabalha aqui com contexto de presente e passado, faz essa contextualização. Mas antes de a gente começar a resolver, vocês estão vendo aí em cima, né? Vejam, galera, logo Escola Online. Eu, professor Matheus, professor de História, junto com outros colegas, fazemos parte de um projeto que, para quem não conhece, ele inclui, galera, em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter. A galera que tem nos acompanhado no Instagram, a gente tem colocado lá, galera, o nosso cronograma das aulas, o dia que elas estão sendo postadas, os horários, para facilitar também a sua organização de estudo. Então isso é uma ajuda esse ano que hoje está todo mundo muito perdido. E é claro, aqui também no canal do YouTube, vocês que nos acompanham, tenho que mandar esse beijo especial a vocês, porque atingimos o número de 20 mil inscritos. E podemos mais, juntos podemos mais. E você que ainda não se inscreveu, vá lá, galera, ativa a notificação, se inscreve, dá o like, porque isso nos ajuda, perfeito? Mas antes da gente continuar e iniciar a resolução, a gente pede sempre o quê? Aquela vinhetinha. Vamos lá? Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a nossa resolução. E hoje, galera, o pai tá off, porque essa função de um monte de coisa, mas o pai tá de coração aberto para vocês. Vamos ver do que se trata? Bom, vamos trabalhar aqui com conceitos. Que conceitos que a gente pode aproveitar aqui? Nacional desenvolvimentismo. Na nossa primeira aula a gente falou sobre isso. Aquele modelo do governo JK, lembra? O que é mesmo? Bom, o conceito que foi dado aqui é o seguinte, que nacional desenvolvimentismo é o conceito de política econômica baseado na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com a participação ativa do Estado como base da economia. Lembra, é o conceito básico de desenvolver a nação a qualquer custo. Você bota a meta ali na produção industrial, na infraestrutura, e tem um Estado. Só que a gente tem que lembrar que o Estado, na época, quando ele não tem condição, ele às vezes ele acaba fazendo uma parceria com o capital estrangeiro. A palavra é muito bonitinha, mas poxa, eu quero desenvolver a nação a qualquer custo, não tenho grana, faço parceria com o capital estrangeiro, que como eu falei, tenho aqui algumas ressalvas. Outro conceito básico, neoliberalismo. Está muito na moda falar, né, em modelo neoliberal, em Estado mínimo, a nova faceta do liberalismo. O que é isso? É um modelo que defende absoluta liberdade de mercado. Lembra a ideia de neoliberalismo, a nova liberdade, o Estado cada vez menos presente. E uma intervenção estatal mínima sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis. É aqui que a gente começa a falar muito sobre a ideia do Estado mínimo. Paulo Guedes, nosso ministro, a todo momento ele fala disso, da necessidade de a gente o quê? Diminuir os gastos públicos e o Estado ter um pouco mais de contenção. Bom, tenho as minhas críticas, mas deixa para lá. Globalização, também falamos no nosso último encontro. É um dos processos de aprofundamento internacional, de integração econômica, social, cultural e política. Lembra da ideia da transnacionalização, da ampliação de cultura, o mundo globalizado, o mundo interligado? Lembra do Gilberto Gil que dizia, criar meu website, fazer minha homepage com tantos gigabytes? O mundo hoje é muito full time.
Perfeito? São conceitos que a gente se acostumou a falar. Vamos lá. Bom, as relações no Brasil entre nacional desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. Como é que o Brasil se insere nesse projeto? O liberalismo torna-se hegemônico na República Oligárquica, na época do quê? Dos cafeicultores. Com a era Vargas, o nacionalismo supera as ideias do liberalismo na ação governamental. Por exemplo, na época do café com leite, o Brasil tinha uma economia liberal. Você vendia muito produto, muita matéria-prima e liberava a entrada de produto estrangeiro. O Vargas tenta dar uma moralizada. Ele fala, não, é hora da gente o quê? Incentivar a indústria nacional. Então ele para de liberar a entrada, incentiva a economia nacional. Já no governo JK, o nacional desenvolvimentismo, que é o grande momento dele, intervém no desenvolvimento econômico do país para garantir a estabilidade macroeconômica com medidas estruturantes para o desenvolvimento industrial e do capitalismo monetário e financeiro. Os militares continuam esse projeto. Então o JK fala de 50 anos em 5 e os militares continuam, só que os militares meio que entregam, dão continuidade e entregaram o Estado para o capital estrangeiro. O neoliberalismo, essa ideia do Estado mínimo, começa a enraizar no Brasil e toma forma a partir da década de 90. Lembra que em 1989 nós tivemos o Consenso de Washington, quando a gente fala muito sobre o Chicago Boys, sobre aquela galera que fala dos estados mínimos, com a onda de privatizações. O Brasil ele tem dois grandes nomes da época do neoliberalismo, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, que foram nomes que, de certa forma, colocaram o Brasil na onda neoliberal, começando a privatizar empresas que foram, de certa forma, símbolos do governo Vargas. Nesse aspecto, o Brasil atende os requisitos para a globalização, pois abre a sua economia para a expansão do capital financeiro e integra a uma economia internacional que amplia em grande escala o fluxo de capital, onde as riquezas da nação passam a estar ligadas ao sistema financeiro mundial e, consequentemente, acentuam as desigualdades sociais e econômicas. Ou seja, o Estado hoje cada vez menos presente, como defendem os governantes atuais, ele para de investir em políticas públicas e a ideia do livre comércio. Bom, deixa quieto. Após a leitura dos conceitos e do texto, responda. O que a gente entende por neoliberalismo? Então, como eu falei, o neoliberalismo, galera, nada mais é do que a nova faceta da conduta liberal. O liberalismo ele vai surgir no século XVIII, né, o que eles chamam de economia clássica, escola clássica, cuja principal liderança foi o Adam Smith. Qual que era a ideia do Adam Smith naquela época, galera? De você ter um Estado mínimo. Quanto menos o Estado intervir, melhor. Então, o neoliberalismo nada mais é do que essa nova forma de Estado sem intervenção, um Estado mínimo, só intervindo de maneira o quê? De maneira imprescindível e, claro, defensor do livre mercado. Então, como eu sempre falo, eu não coloco uma resposta, eu coloco uma sugestão. Então, tá aqui, galera, olha só. Neoliberalismo é um modelo derivado da proposta defendida pelos economistas clássicos no século XVIII. Porque quando a gente fala de neo, a gente fala do novo. Então, quer dizer, para eu entender o novo, eu tenho que buscar a origem do velho. Então, o velho, o liberalismo do Adam Smith, que fica famoso quando ele escreve a obra A Riqueza das Nações, que eles defendiam a não intervenção do Estado na economia. Então, o que eles falavam lá atrás? Propagavam a ideia do Estado mínimo, e que hoje se fala. Então, por exemplo, o neoliberalismo coloca o Estado como órgão interventor. Aqui o professor de vocês, agora que viu, comete um pequeno agafe. Interventor é bravo, né? Então, gente, sempre aquela história na correria, o pai tá off, eu tô falando. Apenas em situações imprescindíveis e busca a todo custo a liberdade de mercado. Ou seja, a ideia é que, por exemplo, moçada, você tem um Estado que diminua políticas de educação, saúde, cada um por si. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que condenam. Quem defende tem uma situação às vezes boa, quem condena às vezes, por exemplo, moçada, é porque sabe que é necessário às vezes uma política de assistencialismo. Mas já foi discutido isso. Lembrou? Vamos lá, galera. Aqui eu tenho uma ideia do neoliberalismo, né? Essa ideia de que, por exemplo, o trabalhador sustentando as camadas mais ricas. Show? Qual o conceito de globalização? Galera, para mim a ideia de globalização é a ideia de interligação. Interligação econômica, política, social, porque define para mim. Alguns autores falam em mundialização, em você falar em aldeia global. Então o que eu coloquei para vocês? Um pouco de história com geografia. Galera, esse termo surge nos anos 80.
né? Então, quer dizer, o mundo está vivendo o final da Guerra Fria e eu estou começando a falar em globalização, que segundo alguns, como eu falei, também é conhecido por mundialização. É um processo de intensificação da integração econômica, então quer dizer, a economia hoje está muito dinâmica, bolsa de valores, mercado tecnológico, social, política e cultural. Inclusive alguns condenam por você perder a identidade, outros veneram. Onde em função do avanço do sistema de transporte, como a gente falou na nossa última aula, e principalmente comunicação, quando a gente fala do que? Da internet, da tecnologia de informação, consolidar o que chamamos de aldeia global. Olha aqui, ó, a ideia de uma aldeia global. Poxa, o mundo é interligado. Quando eu brinquei com vocês na nossa última aula, eu falei que hoje, para quem é rico, o mundo é muito pequeno. É verdade. Hoje você fala em tempo real com pessoas lá no exterior, que antigamente era impossível. Hoje realmente o mundo ficou pequeno para quem de fato tem muita grana. Perfeito? Bom, galera, vamos lá. Defina o nacional desenvolvimentismo. Como a gente viu em aulas anteriores, a gente pode falar novamente, que é aquela política que tem como objetivo o quê, galera? Desenvolver a economia, né? Desenvolver a economia de uma nação, através de metas aonde, galera? Na indústria e também na infraestrutura. Perfeito? Então você realmente trabalha com essa ideia. É um modelo de você desenvolver a nação a qualquer custo, estabelecendo metas principalmente na indústria e na infraestrutura, porque com isso a nação pode prosperar. Há uma participação do Estado e que às vezes, quando não tem condições de arcar, acaba entregando para o capital estrangeiro. Bom, então eu coloquei o seguinte, olha, o nacional desenvolvimentismo ou desenvolvimentista, tanto faz, é um modelo de política econômica que busca alcançar o crescimento da produção industrial e da infraestrutura, ou seja, você quer melhorar a infraestrutura e a produção da indústria do seu país, com a participação do Estado. O Estado seria o grande gestor. Só que se o Estado não tem condição, em algum momento ele abre para o capital estrangeiro. É só a gente lembrar o seguinte, galera, olha a pergunta 4, o que ela fala. Em que governo o nacional desenvolvimentismo torna-se evidente no Brasil? Quem é aquele presidente que fala de que queria o quê, galera? Governar o Brasil tendo 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então essa pergunta já foi colocada para a gente lá no módulo 1 e que de certa forma é o seguinte, quando a gente viu na primeira semana, o nacional desenvolvimentismo, galera, se torna símbolo do governo JK, o Juscelino Kubitschek, na proposta de que deveríamos desenvolver o Brasil 50 anos em ciclo de governo. Nós temos aqui a charge do plano de metas, né, que era o plano de desenvolvimento, e nosso querido galera, presidente Bossa Nova, o Juscelino Kubitschek, um mineiro que é adorado e odiado por alguns. Perfeito? Então você vê o Brasil nessa onda. E aí, galera, por último, quando o neoliberalismo enraizou-se no Brasil? A gente falou lá no texto. Quando ele realmente vem muito forte, né, você tem nos Estados Unidos com Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro na Inglaterra, já tínhamos no Chile em 70 o Pinochet, e o Brasil vai tendo neoliberalismo enraizado a partir da década de 90, com nomes como a gente falou do Collor e do Fernando Henrique Cardoso, que começam com aquela política de ter um Estado mínimo, diminuição de gastos públicos. Perfeito? Então eu coloquei para vocês, olha lá, galera, no Brasil, o modelo neoliberal ganha força a partir dos anos 90, durante os governos de Fernando Collor de Mello, de 90 a 92, e na gestão de Fernando Henrique Cardoso, 95 a 2003. Nós temos aí, tá, galera, o Collor, o caçador de Marajá, e o nosso querido sociólogo FHC. Perfeito? Então, galera, a gente está realmente fazendo essa ponte entre passado e presente. Foi muito bom, mais uma vez, trabalhar com vocês. Vencemos essa etapa. Fica aqui o meu beijo. Continue com a gente, porque, como a gente sempre fala, tem coisa boa por aí e a gente junto vai mais longe. Perfeito, meu povo? Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.